Senhor Jesus, eu oro, Pai, por essa família, meu Deus, que vai ver esse vídeo, essa esposa, esse esposo. Senhor, dá sabedoria, meu Pai, para essa família. Senhor, andar nos teus caminhos, obedecer a tua palavra. Tira, Senhor, todo empecilho, todo impedimento, meu Pai, toda a hoste das trevas contra essa família, todo levante, toda a ira, em nome de Jesus, toda a fúria do inimigo caia por terra nessa hora, contra essa família, contra esse casal, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem fala com vocês aqui é o presbítero Tiago Ferreira. Eu gostaria de tratar de um assunto bastante polêmico nos últimos tempos, tá? Acerca da família, acerca do casamento. Temos aconselhado algumas famílias, temos visto a dificuldade, tá, desse assunto. Porém, eu creio na direção de Deus para a tua família, para a tua casa, tá? E o intuito dessa palavra é respeito no casamento, para a edificação familiar, para a edificação da tua casa, da tua família. E isso nós vamos ver na palavra de Deus, tá? Que é possível, né? Mas existe uma postura, né, que a gente costuma cobrar só do outro, né? E de antemão, eu queria já agradecer minha esposa Juscelma Ferreira, é quem tem sido bênção de Deus no meu ministério, que o Senhor tem levantado para me ajudar, e sem ela eu não seria o homem de Deus que eu sou hoje, tá? E eu agradeço a Deus pela minha esposa, pela minha família, os meus filhos, tá? Porque o Senhor tem dado o direcionamento para nós temos aprendido com Ele, e graças a Deus tem dado certo, e eu creio que a mesma coisa há de acontecer também na sua casa e na sua família, tá bom? Porque tem uma postura do marido, mas também tem uma postura da esposa, e a gente costuma cobrar apenas o outro, né? O esposo costuma cobrar a esposa costuma cobrar o esposo, e às vezes a gente se esquece que nós também temos responsabilidades dentro do casamento, dentro da família, né? E parar um pouco com esse joguinho, né, de quem é que está errado, e olhar para dentro de nós e cada um assumir as suas diferenças, cada um assumir o seu erro, e entender que há uma reciprocidade, né, que tem que ser dos dois lados. Então, vamos para o princípio da criação, para o princípio da família, né, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o 24, vai nos dizer assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para que esse ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou alma vivente, este foi então o seu nome. Adão pôs o nome de todo o gado, de todas as aves do céu e todo animal no campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne no lugar. E da costela que Deus tirou do homem, formou então a mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, essa agora é ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Antes mesmo de ser gerado uma nova família, antes mesmo de Deus criar, né, outras famílias, Deus já dá uma ordenança para Adão ensinar os seus filhos, para Adão ensinar as gerações que viriam, que ao entrar no casamento, o homem deve reverência à sua esposa e vice-versa, né? Deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua esposa. É interessante que Deus diz que far-lhe-ia uma adjuntora para Adão, ou seja, Deus colocaria alguém para ajudá-lo na sua vida,
né? Então o intuito da esposa, o intuito do esposo, né, não é atrapalhar, não é dificultar as coisas na vida do outro, mas, como diz a palavra de Deus, é ajudar, né? A esposa ajudar o marido ajudar também a esposa, né, para que essa relação venha a dar certo, né? Os filhos não são responsabilidade só da esposa, e a organização, a direção da casa também não é só do esposo, mas ambos têm essa responsabilidade, né? Não só arcando com recurso financeiro, mas entrando com ajuda, seja essa, né, de oração, seja essa de uma palavra de ânimo, seja essa uma palavra de incentivo, ajudando cada um conforme as suas forças. É interessante que nós precisamos nos atentar para um ponto que tem sido dificuldade em alguns casamentos. A gente se esquece que ao passo que a gente casa, né, a responsabilidade é com a família, e aí o primeiro problema, a mulher corre para a casa da mãe, né, o esposo corre para a casa da mãe, e a gente começa a envolver pessoas, e essas começam a tomar parte, né, e dar opiniões no meio da família, e isso acaba se tornando um problema, e isso está acabando com muitos casamentos, né? Opinião é de gente de fora. Irmãos, eu quero dizer um negócio para você: problema no seu casamento você tem que resolver com a sua esposa, problema no seu casamento você tem que resolver com o seu esposo, parar com isso de envolver terceiros na conversa, envolver pessoas que não têm, muitas das vezes até uma direção de Deus, para falar, para dar um incentivo, para dar uma palavra. E se for o caso, não tiver uma situação, procure o seu pastor, procure um homem de Deus, procure uma pessoa direcionada pelo Senhor para dar uma direção na tua vida. Mas isso de envolver pai e mãe, irmão, isso não dá certo. A própria Bíblia já diz: olha, deixa de fora. Por quê? Para não atrapalhar. Os conflitos virão, o ciúme virá, dificuldade com filhos vão vir também, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, tudo isso vai vir, né, contra o casal, mas o casal precisa estar alicerçado para levar diante a palavra do Senhor, para seguir verdadeiramente os mandados do Senhor. Salmo 128 vai trazer o conforto para o homem que quer ter uma família abençoada, desde que essa esteja na direção de Deus, desde que essa esteja numa ordenança divina. Às vezes a gente quer fazer as coisas nas nossas próprias forças, a gente quer ver sucesso familiar, quer ver sucesso na vida dos filhos, mas a gente se esquece qual é o nosso verdadeiro propósito na família. E aí o Salmo de número 128 vai nos ensinar o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Que a paz do Senhor habite no teu lar, que a paz do Senhor alcance a tua casa, mas para isso nós precisamos temer ao Senhor, para isso precisamos obedecer ao Senhor, para isso nós precisamos andar na palavra de Deus. Talvez você tenha dito: poxa, mas eu tenho feito tudo para minha família andar bem, para os meus filhos me obedecerem, para as coisas acontecerem conforme eu tenho plantado, mas talvez você não tenha tido temor ao Senhor, talvez você não tenha levado uma vida de oração, talvez você não tenha andado em sinceridade no caminho do Senhor, talvez procura a Deus só quando está em dificuldade. Mas a palavra de Deus diz: se você quiser ter sucesso familiar, você precisa temer ao Senhor, você precisa obedecer a Deus, precisa andar conforme a tua palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 3, vai dizer: o marido pague à mulher a devida benevolência, e a mesma sorte a mulher ao marido também. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido
não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher o tem. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa inconsistência. Amém? Então nós precisamos entender e precisamos compreender que a palavra de Deus diz que, o casamento, ele tem que haver a responsabilidade de ambas as partes, ele tem que haver o respeito de ambas as partes, assim como no dia do casamento, o pastor, ou o padre, o reverendo, seja quem tenha feito o seu casamento, seja quem for o ministrante, aquela pessoa estava ali na direção de Deus e ela perguntou para o esposo, você aceita essa mulher como sua esposa? E ele responde sim, e da mesma maneira pergunta para a esposa, você aceita esse homem como seu legítimo esposo? E ouve também o sim. Então essa mesma concordância, ela tem que perdurar pela vida do casal, mas a Bíblia diz que a mulher não pode se negar ao seu esposo, o esposo também não pode se negar à sua esposa, mas tem que haver ali uma concordância de ambas as partes, eu não digo quando um está enfermo, ou quando um não está bem, mas para que procure um agradar ao outro, para que um procure andar conforme a vontade de Deus e também agradando assim ao seu parceiro, porque a Bíblia diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa tem domínio sobre o esposo, e a esposa é sobre o seu esposo e o esposo sobre a esposa. Que assim Deus direcione a sua casa, a sua família, que Deus assim conceda essa graça, da comunhão para com esse casal, dizendo que não é bom que o casal fique sem suas intimidades, a não ser por um período, para um propósito de Deus, buscando em oração algo, buscando em santidade algo de Deus, mas logo depois, volta-se então o casal a ter as suas intimidades. Para quê? Para que o inimigo não encontre brecha para operar, A própria palavra de Deus diz para que o inimigo não tenha espaço de agir dentro da tua casa, agir dentro da tua família, que o teu problema particular, que o teu problema no trabalho, que o teu problema seja também no ministério, aonde for essa tua dificuldade, não venha atrapalhar a sua comunhão e a sua intimidade com o seu esposo, com a sua esposa, que o problema com o filho não venha atrapalhar e não venha impedir a intimidade de você como casal, ou da sua família, porque esse é o propósito de Deus, a Bíblia diz que nós temos aí uma dívida um para com o outro, pague a verdadeira benevolência, ou seja, tu tem uma dívida, a mulher tem uma dívida com o esposo, e o esposo tem uma dívida com a sua mulher. A palavra de Deus, quem acaba de dizer isso para nós, ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 13 e no verso de número 4, vai nos ensinar o amor verdadeiro, o intuito do amor, o propósito do amor. O que é amor? Às vezes a pessoa convive junto e diz que ama, mas a Bíblia vai dizer para mim e para você agora o que é um amor de verdade, o que é um amor verdadeiro, o que é um amor ensinado por Deus para a minha vida e para a tua vida. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, não havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, mas em parte profetizamos. Mas dentre todas essas coisas, o dom mais excelente é o amor. É o de amar o próximo, é o de amar a esposa, é o de amar o esposo, é o de amar os filhos. Esse é o amor verdadeiro que Deus ensina para mim e para você.
Quando eu olho para o outro e eu fico suspeitando mal, eu fico imaginando coisas em que a pessoa pode fazer, em que possa trazer prejuízo para o meu relacionamento, isso não é amor. O amor confia, o amor dá crédito, o amor é suportar o defeito do outro e buscar em Deus em que melhore, buscar em Deus em que a pessoa seja transformada, buscar em Deus em que realmente a pessoa seja transformada e lapidada pelo Senhor. É lógico que tudo isso, como eu estou te dizendo, tem os dois lados da moeda, tem a reciprocidade, tem que ter dos dois lados, o respeito é para os dois lados, o amor é para os dois lados, tanto o homem quanto a mulher. Efésios capítulo 5, verso 22, vai nos trazer a seguinte mensagem: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Que ama a sua mulher, ama a si mesmo. A Bíblia diz que o homem, amando a sua esposa, ele está amando a si mesmo, porque são ambos uma só carne. Ambos se tornaram uma só pessoa, ao passo que esses decidiram viver uma vida de santidade e comunhão, não só com Deus, mas um para com o outro. Que a graça do Senhor venha verdadeiramente despertar esse amor verdadeiro em nós, venha dar essa sabedoria à esposa, venha dar essa sabedoria também ao esposo, que assim como a mulher tem as suas responsabilidades dentro do casamento, de honrar o marido, de auxiliar com os filhos, o marido também tem o seu dever de auxiliar a esposa. Mas eu trabalho fora, mas você também tem as suas responsabilidades como pai de família. Tem que ter, aleluia, um espaço com os seus filhos, tem que ter um momento de intimidade com a sua esposa, e nós não podemos deixar perder isso, nós não podemos deixar de mão, porque aqui está, segundo a ordenança divina, dada por Deus na sua santa palavra, tudo que nós precisamos para ter uma família debaixo da bênção. Assim como o homem é o mantenedor da tua casa, como o homem deve suprir a sua esposa, os seus filhos, deve suprir a sua casa e a carência da sua esposa, assim também a mulher deve perceber a intenção do seu marido, deve perceber a necessidade da tua casa, deve perceber a necessidade dos teus filhos e procurar suprir da melhor forma para que a sua casa e a sua família seja bênção diante de Deus, Porque o amor, o respeito, esse deve ser mútuo, deve ser recíproco. E aí nós sempre procuramos no outro. Mas eu essa pessoa não me ama, essa pessoa não corresponde ao meu carinho, não corresponde à minha atenção. Mas será que nós estamos procurando atender a necessidade do outro? Que o Senhor venha realmente abrir os nossos olhos nesse momento, venha tirar toda escama da tua vida. Em nome de Jesus eu oro para que a sua família seja bênção, para que os teus vizinhos percebam a glória de Deus no teu lar, percebam o amor verdadeiro na tua casa e te pergunte: olha como você tem feito, eu estou vendo que a sua família está uma bênção, eu estou vendo que os teus filhos estão uma bênção, o que aconteceu? Você vai dizer: eu estou seguindo a palavra do Senhor, eu estou aprendendo com Jesus, eu estou seguindo os mandamentos de Deus, porque
grandes coisas o Senhor fará pela tua família, grandes coisas o Senhor fará por ti. Em nome de Jesus eu declaro que a tua casa, aleluia, é bendita no Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que você e sua casa servirão ao Senhor, e que a glória de Deus será manifesta no meio da tua casa, no meio da tua família. E em nome de Jesus eu profetizo bênçãos espirituais sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu esposo, sobre a tua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra com uma porção de poder e glória direcionados pelo Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. E eu quero deixar um beijo aqui para minha família, um beijo aqui para minha esposa. Que o Senhor abençoe grandemente também a minha casa e a minha família, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe.